Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, institui o Código Civil. Livro 2º dos Bens, Título Único das diferentes classes de bens, Capítulo I dos bens considerados em si mesmos, Seção I dos bens imóveis, art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais, e, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Segunda, o direito à sucessão aberta. Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis, e, as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Segunda, os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. Seção 2ª dos bens móveis, art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais, e, as energias que tenham valor econômico. Segunda, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Terceira, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Art. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis, readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Seção 3ª dos bens fungíveis e consumíveis, art. 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Art. 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Seção 4ª dos bens divisíveis, art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Seção V dos bens singulares e coletivos, art. 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico. Capítulo 2º dos bens reciprocamente considerados, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, acessório, aquele cuja existência suponha do principal. Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso. Art. 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Primeiro são voluptuárias as de mero deleite ou recreio,
que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Segundo, são úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Terceiro, são necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Art. 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Capítulo 3 dos bens públicos. Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Art. 99. São bens públicos, e, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Segunda, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Terceira, os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.